Meu nome é Yolanda, e esta é a história de como minha vida tomou um rumo que eu nunca poderia ter imaginado. Tudo começou 2 anos atrás, quando me casei com Caio. Eu tinha 28 anos, cheia de esperança e loucamente apaixonada. Caio, um banqueiro de 30 anos, parecia o parceiro perfeito, gentil, solidário e ambicioso. Eu havia herdado uma linda casa dos meus pais, e a ideia de começar uma vida juntos naquele lar parecia o início de um conto de fadas. No começo, tudo parecia perfeito. Caio e eu nos instalamos na casa e, por um tempo, éramos só nós dois. Então veio Lindóia, a mãe de Caio. Lindóia, uma socialite rica com uma tendência ao controle, decidiu se mudar temporariamente para a suíte de hóspedes. Ela disse que era para nos ajudar a nos ajustar à vida de casados, mas, olhando para trás, percebo que foi o primeiro passo dela para dominar nossas vidas. Lindóia não era uma mulher fácil de agradar. Ela tinha uma maneira de fazer você se sentir pequena sem nunca levantar a voz. A cada momento, ela me criticava. Minha culinária, minha decoração, até a forma como eu administrava as finanças da casa. Yolanda, dizia ela com um tom afiado, você realmente acha que esse tom de azul combina com a sala de estar? É tão infantil. Caio ria e me dizia para não levar a sério, mas as palavras dela me feriam profundamente. Fiz o meu melhor para manter a paz, achando que as coisas melhorariam com o tempo, mas a presença de Lindóia só se tornou mais opressiva. Cada decisão que eu tomava era questionada, e Caio, para minha decepção, raramente ficava do meu lado. Ela só está tentando ajudar, ele dizia, ignorando minhas preocupações. Comecei a me sentir uma estranha na minha própria casa. O primeiro ano do nosso casamento foi um teste de resistência. Cada dia parecia como andar sobre ovos perto de Lindóia, que parecia se divertir encontrando novas maneiras de afirmar seu controle. A natureza passiva de Caio piorava tudo. Ele era tão facilmente influenciado pela mãe que eu frequentemente me perguntava se ele sequer percebia o quão infeliz eu estava. Mas eu o amava e me agarrava à esperança de que as coisas mudariam. Então veio o nosso primeiro aniversário de casamento, um dia que eu havia imaginado como uma celebração de amor e resiliência. Caio e eu decidimos organizar uma grande festa em nossa casa. Lindóia, é claro, estava fortemente envolvida nos preparativos. Deixe comigo, ela disse com um sorriso que não alcançava os olhos. Eu queria que o dia fosse especial, então eu, a contragosto, deixei Lindóia assumir o controle. A festa estava linda, e ela não poupou despesas. Convidados encheram nossa casa, rindo, dançando e brindando ao nosso marco de 1 ano de casamento. Eu quase me senti feliz. Então, tudo mudou. Começou de forma sutil. O sorriso gelado de Lindóia tornou-se mais pronunciado conforme a noite avançava. Ela circulava entre os convidados, sua voz propositalmente alta o suficiente para eu ouvir trechos das conversas. Yolanda tem sorte de ter Caio, dizia ela, com um tom carregado de condescendência. Ignorei, tentando lembrar que aquela era nossa celebração, não a dela. Durante o jantar, Lindóia se levantou, batendo na taça para chamar a atenção de todos. Tenho algo importante para dizer, anunciou, sua voz comandando o silêncio na sala. Olhei para Caio, que parecia tão confuso quanto eu. Lindóia ergueu o pulso, vazio, exceto por uma leve marca de bronzeado onde antes havia um relógio. Meu relógio de luxo, uma herança de família, desapareceu, disse, fixando o olhar em mim. Meu coração afundou. Estava aqui esta manhã e agora sumiu. Os convidados trocaram olhares desconfortáveis, e eu senti seus olhos pousarem sobre mim. Yolanda, Lindóia continuou, sua voz fria, você foi a última pessoa perto do meu quarto. Sabe algo sobre isso? Eu a encarei, atordoada. Não, gaguejei, não sei do que está falando. Não minta, ela interrompeu, sua fachada de polidez desmoronando. Você sempre teve inveja da riqueza da nossa família. É vergonhoso. A sala explodiu em murmúrios, e eu senti como se as paredes estivessem se fechando ao meu redor. Me virei para Caio, desesperada por apoio. Caio, você sabe que eu não fiz isso. Mas ele não me defendeu.
Em vez disso, ele se levantou, seu rosto uma mistura de raiva e constrangimento. Yolanda, disse ele, sua voz áspera, se você pegou, devolva agora. Não torne isso pior. Eu não peguei nada, gritei, com lágrimas escorrendo pelo rosto. Como pode acreditar nisso? A resposta de Caio foi rápida e chocante. Na frente de todos, ele me deu um tapa forte no rosto. Os convidados ofegaram, enquanto eu cambaleava para trás, segurando minha bochecha. Chega de mentiras, gritou ele. Vou chamar a polícia. Antes que eu pudesse processar o que estava acontecendo, a polícia chegou. Caio me acusou de roubo e, apesar dos meus protestos, eles me algemaram e me levaram para fora da minha própria casa. A última coisa que vi antes de as portas se fecharem atrás de mim foi o sorriso triunfante de Lindóia e os olhos frios e impiedosos de Caio. Enquanto eu estava sentada no carro da polícia, com lágrimas embaçando minha visão, um pensamento queimava em minha mente. Essa não era a vida que eu escolhi. Eu tinha sido traída pelo homem que amava e humilhada diante de todos. Mas, lá no fundo, uma centelha de determinação começou a surgir. Eles haviam tirado tudo de mim, minha dignidade, minha casa, minha confiança. Mas eu não ia deixá-los vencer. Aquilo era apenas o começo. A noite em que fui levada pela polícia parecia um pesadelo do qual eu não conseguia acordar. A humilhação de ser algemada na frente de familiares, amigos e estranhos ainda queimava em minha memória. O sorriso de Lindóia e a indiferença de Caio me assombravam. Sentada na sala fria de interrogatório, percebi que estava completamente sozinha. Os policiais me questionaram por horas. Se eu tinha roubado o relógio, se guardava rancores contra minha sogra, onde eu tinha estado naquele dia. Repetidas vezes, insisti em minha inocência, mas os olhares céticos deles deixavam claro que não acreditavam em mim. Eles chegaram a revistar meus pertences, como se o relógio fosse magicamente aparecer na minha bolsa ou nos meus bolsos. É claro que não encontraram nada, mas a humilhação só aumentava. Eventualmente, me liberaram por falta de provas, mas o estrago já estava feito. Saí da delegacia nas primeiras horas da manhã, atordoada e devastada. Queria voltar para casa, mas onde era a casa agora? Minha casa, minha herança, tinha sido reivindicada por Caio e Lindóia, como se nunca tivesse pertencido a mim. Acabei em um hotel simples, sentindo-me mais perdida do que jamais me senti. Sentada na beira da cama, encarei meu reflexo no espelho rachado. Minha bochecha ainda estava vermelha e inchada do tapa de Caio. A dor era um cruel lembrete de até onde as coisas tinham desmoronado. Como eu cheguei aqui? Como eu deixei que eles fizessem isso comigo? Nos dias que se seguiram eu vaguei pela vida em um nevoeiro. Ligações de amigos e familiares inundavam meu telefone, a maioria deles fofocando sobre o que tinha acontecido. Ninguém oferecia apoio verdadeiro, apenas curiosidade disfarçada em finas camadas de preocupação. Eu não atendia. O que eu poderia dizer? Que meu marido tinha se voltado contra mim, que eu fui incriminada, que perdi tudo. Eu não queria a pena deles. Eu precisava de um plano. Então, como uma piada cruel, recebi um aviso de despejo. Apesar de a casa ser legalmente minha, Caio manipulou a situação e transferiu a propriedade para si mesmo. Ele usou nosso casamento como uma arma para tomar o que meus pais tinham me deixado. O aviso foi meu ponto de ruptura. Eu não estava apenas magoada, eu estava furiosa. Eles me humilharam, roubaram minha casa e tentaram me pintar como uma ladra. Mas eu não ia deixá-los vencer. Algo dentro de mim mudou naquele dia. Eu não seria mais a vítima deles. Eu iria lutar. O primeiro passo foi registrar um boletim de ocorrência contra Caio e Lindóia. Entrei na mesma delegacia onde fui interrogada e contei tudo aos policiais. Contei como Lindóia me acusou falsamente, como Caio me agrediu e como eles tomaram minha herança de forma fraudulenta. Os policiais ouviram, mas eu podia ver a dúvida em seus olhos. Era óbvio que eles achavam que era apenas uma briga doméstica. Isso não é só sobre mim, eu disse firmemente. É sobre justiça. Eles roubaram tudo o que eu tenho, e eu posso provar.
Foi então que fui apresentada a detetive Miranda, uma investigadora séria e objetiva que imediatamente levou meu caso a sério. Miranda estava na casa dos 40 anos, era perspicaz e metódica, com um comportamento calmo que me tranquilizou. Ela prometeu investigar minhas alegações, mas me alertou que levaria tempo para construir um caso. Eles parecem espertos, ela disse, mas pessoas espertas deixam rastros. Nas semanas seguintes, Miranda e sua equipe trabalharam incansavelmente. Eles analisaram registros financeiros, documentos legais e depoimentos de testemunhas. Eu forneci tudo o que tinha: e-mails, extratos bancários, até mensagens de texto de Caio que sugeriam seus planos de tomar o controle da casa. Foi um processo lento e exaustivo. Mas, pela primeira vez em semanas, senti um propósito. Durante esse período, comecei também a recuperar minha confiança. Encontrei apoio em lugares inesperados, como na gentil mulher que administrava o hotel onde eu estava hospedada. Seu nome era Angélica, e ela me oferecia refeições quentes e palavras de encorajamento nos momentos em que eu mais precisava. "Você é mais forte do que pensa", ela disse certa noite. "Não deixe que eles tirem isso de você." Um dia, Miranda me ligou com uma descoberta. "Yolanda", ela disse, sua voz tingida de excitação, "encontramos algo. Caio e Lindóia estão desviando dinheiro das suas contas para um fundo separado. Eles têm encoberto bem as evidências, mas temos o suficiente para seguir adiante." Ouvir aquelas palavras foi como um salva-vidas. Pela primeira vez, vi um vislumbre de esperança. Miranda explicou que precisariam de mais tempo para construir um caso sólido, mas eu finalmente começava a ver as falhas na fachada perfeita de Caio e Lindóia. Não se tratava apenas do dinheiro ou da casa agora. Era sobre recuperar minha vida e defender a mim mesma. Eles tentaram me destruir, mas eu ainda estava de pé e não pararia até vê-los enfrentarem a justiça. Conforme os dias se transformaram em semanas, me preparei para o que estava por vir. O caso estava ficando mais forte, mas eu sabia que Caio e Lindóia não desistiriam sem lutar. Eu estava pronta para eles. Pela primeira vez em meses, senti um senso de controle. Eles me subestimaram, e logo se arrependeriam. Isso não era apenas sobre sobrevivência agora. Era sobre vingança. As semanas que se seguiram foram algumas das mais desafiadoras da minha vida, mas também foram preenchidas com um propósito que eu não sentia há muito tempo. A detetive Miranda e sua equipe trabalharam incansavelmente para descobrir a verdade. Cada nova peça de evidência que encontravam parecia uma pequena vitória, um passo mais próximo de recuperar o que me foi roubado. Miranda me mantinha atualizada regularmente, e cada vez que nos encontrávamos, ela trazia notícias que fortaleciam o caso. Um dia, ela se sentou à minha frente em seu pequeno e abarrotado escritório e deslizou uma pasta pela mesa. "Yolanda, isso é grande", ela disse. "Rastreamos quantias significativas de dinheiro sendo transferidas das suas contas pessoais para uma conta offshore vinculada a Caio." Abri a pasta e vi as provas contundentes expostas em preto e branco. Caio vinha roubando sistematicamente de mim, usando nossas contas conjuntas para transferir minha herança para seu nome. Senti uma mistura de raiva e alívio. Era doloroso ver até onde ele tinha ido para me trair, mas também era prova de que eu não estava imaginando coisas. Miranda se recostou em sua cadeira, seus olhos atentos me estudando. "Também estamos investigando o envolvimento de Lindóia. Pelo que reunimos, ela tem orquestrado tudo isso desde o início. Ela manipulou Caio e o usou para fazer o trabalho sujo." Ouvir isso confirmou o que eu sempre suspeitei. Sempre suspeitei que Lindóia nunca me aceitou e que ela fez de tudo ao seu alcance para me derrubar. Mas agora o jogo estava começando a virar. Enquanto a investigação continuava, eu me vi refletindo sobre meu casamento. Como não percebi isso acontecendo? Como permiti que Caio e Lindóia assumissem o controle da minha vida? A verdade é que eu estava tão cega pelo amor que ignorei os sinais de alerta. A incapacidade de Caio de enfrentar sua mãe, as constantes humilhações de Lindóia. Estava tudo lá desde o começo, mas eu não quis enxergar. Certa noite, enquanto estava no meu quarto de motel, recebi uma ligação de Miranda. "Yolanda", ela disse, sua voz séria.
Encontramos mais uma coisa. Caio e Lindóia estão tentando vender a casa. Eles a listaram sob um nome falso para evitar suspeitas. Meu coração afundou. Aquela casa não era apenas um edifício para mim, era o último pedaço do legado dos meus pais. A ideia de eles lucrarem com isso fazia meu sangue ferver. Podemos impedi-los? Perguntei, minha voz tremendo de raiva. Sim, Miranda disse com firmeza. Já protocolamos uma liminar para congelar a venda. Eles não podem tocar na propriedade até que este caso seja resolvido. Foi naquele momento que percebi o quão importante era continuar lutando. Aquilo não era mais apenas sobre mim, era sobre proteger a memória dos meus pais e garantir que Caio e Lindóia não saíssem impunes de sua crueldade. O próximo grande avanço veio quando a equipe de Miranda encontrou e-mails entre Caio e Lindóia. Nesses e-mails, Lindóia instruía explicitamente Caio sobre como me manipular para assinar a casa em nome deles. Suas palavras eram frias e calculistas, sem qualquer consideração pelos danos que estavam causando. Veja, Yolanda, disse Miranda enquanto me mostrava os e-mails. Isso não é apenas fraude. É abuso emocional também. Eles planejaram tudo desde o começo. Senti uma onda de raiva enquanto lia as palavras de Lindóia. Ela sempre se apresentou como uma mulher sofisticada e educada, mas aqueles e-mails revelaram sua verdadeira natureza. Ela era uma estrategista, uma manipuladora e uma mentirosa. E agora, o mundo veria quem ela realmente era. O caso finalmente foi a julgamento, e eu estava ao mesmo tempo nervosa e determinada. Entrar naquele tribunal foi uma das coisas mais difíceis que já fiz, mas eu sabia que não tinha escolha. Caio e Lindóia estavam lá, sentados com arrogância na mesa dos réus. O olhar frio de Lindóia encontrou o meu, e pude ver o desprezo em seus olhos. Caio parecia desconfortável, mas evitava olhar diretamente para mim. O julgamento foi intenso. Miranda e sua equipe apresentaram as evidências de forma meticulosa, sem deixar espaço para dúvidas. Eles exibiram os registros financeiros, os documentos falsificados e os e-mails incriminadores. Testemunhas foram chamadas, incluindo amigos e conhecidos que testemunharam sobre o comportamento manipulador de Lindóia e as ações duvidosas de Caio. Sentada naquele tribunal, senti uma mistura de emoções. Houve momentos em que eu queria chorar, momentos em que queria gritar, e momentos em que sentia um orgulho avassalador. Aquela era minha luta, e eu finalmente estava retomando o controle da minha vida. Um dos momentos mais marcantes aconteceu quando Miranda interrogou Lindóia. Pode explicar por que acusou Yolanda de roubar seu relógio, quando nenhuma evidência de roubo foi encontrada? Lindóia vacilou, sua fachada composta começando a rachar. Eu acreditei que ela tivesse pegado, gaguejou. Acreditou? Insistiu Miranda. Ou foi uma maneira conveniente de humilhá-la e justificar tomar os bens dela? O silêncio de Lindóia dizia tudo. O tribunal ficou tenso, e pude sentir os olhos do júri se voltando para ela com julgamento. Quando o julgamento chegou ao fim, eu sabia que a maré havia virado. As evidências eram avassaladoras, e o júri enxergou através de suas mentiras. O promotor fez uma declaração final que não deixou espaço para dúvidas. Caio e Lindóia eram culpados de fraude, roubo e abuso emocional. O juiz proferiu o veredicto rapidamente. Tanto Caio quanto Lindóia foram considerados culpados e sentenciados à prisão. Meus bens, incluindo a casa, seriam devolvidos a mim imediatamente. Quando o veredicto foi anunciado, senti um alívio avassalador. Eu havia vencido, mas mais do que isso, eu havia retomado minha dignidade. Não foi apenas uma vitória legal, foi uma vitória pessoal. Pela primeira vez em muito tempo, senti-me forte, empoderada e pronta para recomeçar. A luta havia terminado, mas minha jornada estava apenas começando. Enquanto o tribunal esvaziava e os últimos ecos do martelo se apagavam, fiquei parada, permitindo que o peso de tudo se assentasse. Havia terminado. Caio e Lindóia foram levados sob algemas, sua arrogância substituída por incredulidade e medo. Pela primeira vez em meses, senti uma sensação de paz. Miranda se aproximou de mim, um sorriso satisfeito no rosto.
Você conseguiu, Yolanda, ela disse, colocando uma mão reconfortante em meu ombro. Eles receberam o que mereciam. Obrigado, respondi, minha voz firme, mas cheia de emoção. Eu não teria conseguido fazer isso sem você. Ao sair do tribunal naquele dia, percebi o quanto havia mudado. Eu havia começado essa jornada quebrada e humilhada, mas agora me sentia mais forte do que jamais pensei ser possível. A justiça havia sido feita, e as peças da minha vida finalmente estavam começando a se recompor. Os dias que se seguiram foram cheios de pequenas vitórias. A casa, o legado dos meus pais, foi oficialmente devolvida a mim. Caminhar por seus corredores novamente foi agridoce. As memórias da traição que ocorreram ali eram difíceis de ignorar, mas eu estava determinada a reconquistá-la como minha. A primeira coisa que fiz foi redecorar, apagando cada vestígio da presença de Caio e Lindóia. Cada pincelada de tinta e cada novo móvel parecia um passo em direção à cura. Financeiramente, eu estava de volta a um terreno estável. O tribunal ordenou a devolução de todo o dinheiro que Caio havia desviado da minha conta. Não era apenas sobre o dinheiro, era sobre restaurar o que era meu por direito. A cada saldo de conta restaurado, eu me sentia um pouco mais perto de recuperar a independência que havia perdido. Mas a vitória mais importante foi emocional. Por tanto tempo, eu deixei que a manipulação de Caio e Lindóia me definisse. A traição deles havia deixado cicatrizes, mas agora essas cicatrizes pareciam mais como medalhas de resiliência. Eu não era mais a mesma pessoa que eu havia sido quando me casei com Caio, e isso era uma coisa boa. Uma tarde, enquanto estava sentada na minha poltrona favorita, olhando o jardim, Miranda me ligou. Yolanda, disse ela, sua voz acolhedora, eu só queria saber como você está. Estou bem, respondi, surpresa com a verdade nas minhas próprias palavras. Melhor do que eu pensei que estaria. Fico feliz em ouvir isso, ela respondeu. Você percorreu um longo caminho. Conversamos por um tempo e, quando desliguei, senti uma sensação de paz e de progresso, como se cada parte de mim estivesse finalmente começando a se curar. Percebi o quanto era grata, não apenas pela ajuda de Miranda, mas pela jornada que me trouxe até aqui. Não tinha sido fácil, mas me ensinou mais sobre mim mesma do que eu jamais imaginaria. Algumas semanas depois, decidi fazer algo que não fazia há muito tempo: celebrar. Convidei amigos próximos e os poucos membros da família que me apoiaram durante todo o sofrimento para uma pequena reunião em casa. Não foi uma festa grandiosa como a que Lindóia havia organizado, mas algo íntimo e cheio de significado, uma celebração de novos começos. Conforme a noite avançava, eu estava no jardim, observando meus amigos rirem e se divertirem. O ar estava quente e o aroma das flores em flor preenchia o espaço. Pela primeira vez em muito tempo, senti-me em casa, não apenas na casa, mas na minha própria vida. Angélica, a dona do motel, que me havia mostrado tanta bondade, se aproximou de mim com um sorriso. Você parece feliz, Yolanda, disse ela. Você merece isso. Eu mereço, não é? Respondi, surpreendendo-me com minha própria confiança. Meses se passaram e a vida começou a parecer normal novamente. Me dediquei ao trabalho, aceitando novos clientes e projetos que reacenderam minha paixão pelo design. Aos poucos, comecei a sonhar novamente, não com a vida que havia planejado com Caio, mas com o futuro que era inteiramente meu. Um dia, encontrei uma foto de mim e de Caio, tirada nos primeiros dias do nosso relacionamento. Fiquei olhando para ela por um momento, esperando sentir raiva ou tristeza. Em vez disso, senti apenas uma quieta resolução. Aquela parte da minha vida tinha acabado e eu havia saído mais forte. Olhando para trás agora, vejo que a traição que enfrentei foi um ponto de virada, não apenas na minha vida, mas em quem eu sou. Ela me ensinou o valor da resiliência, a importância de lutar pelo que é certo e a força que vem de se levantar por si mesma. Não foi o caminho que eu teria escolhido, mas me levou a um lugar de autodescoberta e empoderamento. Não sou mais a mulher que deixou os outros controlarem sua vida. Eu sou Yolanda, uma mulher que reagiu, recuperou sua dignidade e construiu uma nova vida sob seus próprios termos. E por isso, tenho orgulho. Esta é a minha história e é apenas o começo.
A história de hoje chegou ao fim. Não se esqueça de comentar qual lição você tirou dela. Também deixe um like no vídeo e se inscreva para não perder os próximos vídeos. E se você quer conhecer o final da história da mulher que viu seu pai ser demitido por um motivo misterioso após trabalhar por 30 anos, e depois de investigar descobrir um segredo chocante, clica no vídeo que está aparecendo aí na tela. Te vejo nessa história. Grande abraço!